Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago ocorreu no Brasil no ano 2008, no seio de uma família de classe média alta. Portanto, normalmente nós temos aquele estigma, não é, de que crimes, ainda para mais desta natureza, portanto uma natureza, vocês já vão perceber, uma natureza macabra, ocorrem sempre no seio de famílias menos favorecidas financeiramente, o que é completamente errado, não é? Pensar dessa forma, mas realmente é um estigma que existe na sociedade. Portanto, a gente normalmente faz sempre uma associação direta a esse tipo de famílias menos favorecidas financeiramente, e portanto foi um caso que gerou bastante curiosidade e bastante fascínio, principalmente por este fator, não é? De ter sido no seio de uma família, digamos, favorecida financeiramente. Portanto, o crime ocorre no ano 2008, mais precisamente no dia 29 de março de 2008. Portanto, um casal o marido chamava-se Alexandre Nardoni e a mulher chamava-se Ana Carolina Jatubá. Portanto, os dois formavam um casal e eles viviam num apartamento, num edifício, num bairro de classe média alta, na Vila Isolina Mazei, na cidade de São Paulo, ok? Portanto, eles viviam ali naquele apartamento. O apartamento, pelo que eu percebi, era um apartamento que pertencia ao pai do Alexandre Nardoni. Pelo que parece, o pai deste tal Alexandre era uma pessoa que tinha posses, ok? Penso que era um advogado, portanto era uma pessoa que tinha posses e, portanto, tinha dado, digamos assim, aquele apartamento ao filho. O filho que era um filho mimado, não é? Pelo que eu percebi, ele nunca tinha trabalhado assim a sério, portanto eram sempre trabalhos esporádicos. Portanto, o pai sempre facilitou a vida do filho nesse sentido, deu-lhe aquele apartamento, portanto ele viveu ali, ele começou a viver ali, não tendo a responsabilidade de pagar uma renda, não é? Portanto, o pai, portanto, se houvesse ali um mês ou dois em que ele não trabalhasse, não haveria qualquer tipo de problema, porque o pai estaria lá para assegurar financeiramente o filho. E, portanto, ele vivia ali com a Ana Carolina Jatubá. Eles, os dois, tiveram dois filhos, porém o Alexandre Nardoni, ele já tinha uma filha de um outro relacionamento, e portanto a Ana Carolina Jatubá tinha ali uma enteada ao seu cuidado também. Portanto, no fundo, eles viviam os três, os cinco no caso, não é? Portanto, o Alexandre, a Ana Carolina e os outros três filhos viviam ali naquele edifício, faziam uma vida, digamos, normal, uma vida de família normal. Na rua toda a gente achava que era uma família normal, tinham as suas discussões, as suas pequenas discussões entre a família, portanto, pai e filhos, filhos e pai e mãe, e no caso madrasta, não é? Para o caso da Isabel Nardoni, que era a filha do relacionamento anterior
do Alexandre Nardoni. Portanto, entre o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá também haviam assim discussões. Os vizinhos do edifício afirmam que sim, de vez em quando eles discutiam, mas não era nada de mais, não era nada de preocupante, não é? Portanto, eles eram vistos como uma família normal, ok? Que faziam coisas normais de uma família, né? Iam às compras, saíam para jantar, saíam para passear, portanto, uma família normal, dita normal, ok? Nada ali faria imaginar o que iria acontecer, não é? Portanto, há um dia, portanto, que é este dia 29 de março de 2008, em que tudo acontece. Nesse dia, 29 de março, tanto o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá levam, portanto, os 3 filhos às compras. Eles saem para ir às compras, fazem as suas compras normalmente. Isto tudo é capturado numa câmara de videovigilância do supermercado, portanto, vê-se eles a fazer as compras, vão ao centro comercial ali da zona, fazem as compras, vê-se eles a entrar e vê-se eles a sair. Tudo certo. Durante o vídeo, a câmara de videovigilância, não há nada assim de anormal, não há nada que... não há nenhuma red flag, digamos assim, que fizesse prever o que ia acontecer em minutos. Portanto, eles saem do centro comercial, vão para casa. O edifício ele tinha estacionamento, não é? Tinha parque de estacionamento. Eles entram na garagem, portanto, estacionam, saem, sobem até ao apartamento e, ao entrarem no apartamento, parece que houve ali uma mini discussão, tanto que os vizinhos dizem que sim ouviram uma discussão muito curta. Foi cerca de 1 minuto ou 2 aquela discussão, e de repente houve-se um silêncio e, entretanto, passado alguns minutos dessa discussão, os vizinhos dizem que de repente começaram-se a aglomerar ali agentes da polícia. Os vizinhos não estavam a perceber o que é que estava a acontecer, olharam, não conseguiram ver nada, desceram, foram até, portanto, ao piso 0 e perguntaram aos polícias, portanto, o que é que estava a acontecer, porque é que estava tanto carro da polícia, tantos polícias, tanta ambulância, e a polícia disse que tinha havido ali um acidente em que uma criança tinha caído do 6º andar, penso que é do 6º andar daquele edifício, que era onde eles viviam, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, e que, portanto, aquilo passou a ser uma cena, não diria de um crime, mas a cena de um acidente. Portanto, obviamente a polícia, quando chegou lá, não sabia que tinha havido um crime e não apenas um acidente. Mas, portanto, eles, chegando ao local, vendo aquela cena, eles pensaram logo que tinha sido um acidente, porque acidentes acontecem. Aliás, nós somos deparados várias vezes com notícias na televisão a noticiarem que crianças caíram do apartamento
do avô, da avó, do tio, porque lá está, são crianças e as crianças às vezes têm curiosidade a mais e acabam por sofrer acidentes. Claro que, sendo criança, as crianças não têm essa percepção, não é? De que não devem ir para uma janela, não devem empoleirar-se numa varanda, portanto, são crianças, não é? Portanto, não há como controlar a mente das crianças. Portanto, a polícia sim achou que aquilo tinha sido um acidente, só que com o passar do tempo, a polícia começou a perceber que aquilo poderia não se tratar apenas de um acidente. Isto porquê? Porque, entretanto, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, eles começam, os dois, portanto, eles descem, não é? Descem lá para o piso 0 e eles começam a dizer aos polícias que tinha sido um ladrão que tinha entrado no apartamento deles e que a mandou, a Isabel, pela janela. A polícia, à partida, acreditou. Só que eles começaram a perceber que tanto o Alexandre como a Ana, principalmente o Alexandre, portanto o pai da Isabel, começaram a ter um comportamento estranho. Portanto, ele principalmente começou muito agitado. Obviamente, ele iria estar agitado porque a filha dele tinha acabado de cair do 6º andar e estava quase morta, porque pelo que eu ouvi, um perito criminal a dizer que ela não morreu instantaneamente, portanto, ela ainda, portanto, quando caiu, ela ainda estava viva, só depois é que veio a óbito no hospital. Esta história de que ela ainda estava viva é bastante, digamos, é bastante criticada ou melhor, debatida, porque há pessoas que dizem que ela já caiu inconsciente, portanto já estava morta quando foi mandada pela janela. Há outras pessoas que dizem que, lá está, ela quando caiu ainda estava viva e só veio a falecer no hospital, portanto não sabemos qual das versões é a correta, a verdadeira. Mas pronto, portanto, o Alexandre, ele estava com um comportamento muito estranho, o que era natural devido às circunstâncias, não é? Porém, ele começou a insistir muito naquela versão, naquela história de que tinha havido um homem que subiu até ao andar deles, arrombou a porta do apartamento e teria mandado a filha dele pela janela. E reparem, a janela tinha uma proteção, não, uns fios, e esses fios foram cortados, não é? Para então a mandar a Isabel. Quer dizer, se a gente for a pensar, um ladrão. Ora, se é ladrão, ele entra numa casa, ele invade uma casa com o objetivo de roubar, certo? Claro que às vezes eles têm mais com que o objetivo de roubar, eles têm o objetivo de roubar e de fazer mal às pessoas que estão ali presentes, porém temos que concordar que é um bocadinho esquisito um ladrão
entrar numa casa e não haver qualquer tipo de indícios de que a casa tinha sido mexida, não é? Porque o ladrão, ele mexe, não é? Ele mexe quando está à procura de onde está o dinheiro, onde estão os bens, digamos, valiosos, para roubar e depois ir vender. Portanto, existe sempre o ato de mexer nas coisas da casa, para procurar onde estão os bens valiosos. Portanto, a casa não tinha qualquer tipo de vestígios nesse sentido, não é? De ter havido ali uma mexida em pertences da casa, em objetos da casa. Não havia, ok? Portanto, logo aí é um bocado suspeito. E depois, ok, o ladrão, ele entrou e não mexeu em nada, tudo estava intacto, e o objetivo dele era pegar na miúda, portanto, na Isabel, e ia mandá-la pela janela. Esse era o objetivo do ladrão. Assim, das duas, uma, ou a Isabela fez-lhe frente, o que é um bocado impossível, ou é um bocado, digamos, ou seja, não faz sentido, quer dizer, uma criança de 6 anos, ok, fazer frente a um ladrão. E mesmo que tivesse feito frente, quer dizer, o que é que ela poderia fazer? Não é? Estamos a falar de um homem adulto contra uma criança de 6 anos, quer dizer, isso não existe, não é? E portanto, o objetivo dele foi a mandar aquela criança de 6 anos pela janela. Foi o único objetivo. Portanto, mandou a Isabela pela janela e saiu a correr, não levou nada. Pronto, foi o objetivo dele. Quer dizer, não poderia chamar esse ladrão comum, não é? Não era um ladrão comum, não é? Portanto, eu acho que isso não bate certo, não é? Eu acho que logo aí não bate certo. E a polícia, não é? E os peritos criminais que estudaram ali a cena, não é? A cena do crime, eles, com a bagagem, não é? Com a bagagem profissional que têm, e ao terem estudado aquela cena do crime, eles perceberam logo que a história não batia, que não fazia qualquer sentido. Até para nós, não é? Leigos, que não percebemos nada de cenas de crime e de criminologia, quer dizer, de repente há um ladrão que acorda: hoje não vou assaltar uma casa, hoje vou invadir uma casa para mandar uma criança de 6 anos pela janela e vir-me embora. Quer dizer, não faz sentido. Não é? E, portanto, os polícias e os peritos pensaram assim: não, isto é impossível, há aqui um fator crime e, possivelmente, os autores desse crime são, portanto, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá. Porquê? Porque eram eles que estavam ali. Ok? Portanto, eles estavam no momento em que a Isabel foi mandada pela janela, eles estavam lá. Eles eram os únicos que estavam lá. Eles e os outros 2 filhos do casal. Ok? Portanto, só que eles eram ainda pequenos e, portanto, na altura a polícia achou por bem não interrogá-los, não é? Porque eles, sendo crianças menores de idade, achou por bem não interrogá-los, portanto, para resguardá-los, não é? Portanto, não houve qualquer tipo de interrogamento a essas crianças, mas eles estavam lá, eram os únicos que estavam lá juntamente com os pais. Portanto, eles sabem o que aconteceu. Eles, portanto, eram uma criança que era de 2 anos, eu penso, mais nova,
que a Isabel e uma criança de colo, portanto devia ter meses. Portanto, de meses, obviamente, não sabe o que aconteceu, não se apercebeu do que aconteceu e não poderia ser de todo interrogada. A outra tinha menos de 2 anos, que a Isabel terá tido uma noção, terá-se apercebido do que aconteceu, mas obviamente também não foi interrogada. Portanto, ali só estavam 4 pessoas: o Alexandre, a Ana Carolina Jatobá e os outros 2 filhos. O Alexandre e a Ana, eles portanto, tinham essa abordagem de que tinha sido um ladrão que entrou, invadiu e aconteceu o que aconteceu. Eles não quiseram participar na reprodução da cena do crime. Logo aí também, a meu ver, eu se fosse advogada ou advogado de defesa, que no caso foi um advogado de defesa do casal, eu teria exigido, obrigado eles os dois a fazer a reprodução daquilo que poderia ter acontecido naquele dia, naquele momento do crime, não é? Eles não aceitaram. Logo aí também as suspeitas que estavam a recair sobre eles ainda aumentam mais, não é? Porque é que será que vocês não querem fazer a reprodução daquilo que poderá ter acontecido? É porque vocês estão a esconder alguma coisa? Quer dizer, quem não deve não teme, não é? E portanto não fez muito sentido, mas pronto, eles não quiseram. Não, portanto, a reprodução foi feita com base naquilo que os peritos recolheram na cena do crime e estudaram posteriormente, não é? Portanto, o que os peritos... portanto, a conclusão a que os peritos chegaram foi de que, portanto, houve uma agressão ainda na garagem, dentro do carro, ok? Terá sido a Ana Carolina Jatobá a dar uma estalada na cara da Isabel, o que fez com que a Isabel tivesse aqui um ferimento, um pequeno ferimento que deitou sangue. Esse sangue que foi visto depois na casa, dentro da casa, ok? À porta, portanto, foi visto junto à porta da entrada da casa, esse sangue, ok? Que caiu da testa da Isabel, que depois, ao longo do corredor, vão sendo detectadas também pequenas gotas de sangue, e portanto esse sangue foi analisado e foi confirmado que era realmente da Isabel. Portanto, a Isabel já tinha entrado ferida dentro do apartamento. Os peritos, portanto, apercebem-se de que aconteceu algo antes, ok? Uma discussão, ou as crianças estavam a gritar, a gente sabe como é que as crianças são, portanto, são muito agitadas e estão sempre sem a hora, não é? Não param e gritam e fazem birras, não é? E, portanto, o que terá acontecido, pelo menos é o que os peritos acreditam, é que, portanto, a Carolina, ela deu uma chapada, um estalo na cara, ou então na testa
com algum objeto, ok, que eles não conseguiram identificar, um objeto qualquer que fez com que a Isabel ficasse com aquela mini ferida, mas que deitou sangue. Portanto, eles subiram, abriram a porta do apartamento, caíram gotas de sangue no chão, gotas de sangue no chão que vão até ao sofá, ok? Terá havido ali uma pequena discussão entre o Alexandre e a Ana Carolina. Provavelmente o Alexandre começou a dizer que não precisavas de lhe ter batido, aquelas coisas. Essa discussão é a mesma discussão que os vizinhos recordam ter ouvido, portanto as coisas até estão a bater nesse sentido. Portanto, terá havido essa discussão. Alguém, ou o Alexandre ou a Ana Carolina Jatobá, terão asfixiado a Isabel. O porquê a gente não sabe, ok? O porquê a gente não sabe, mas o que é certo é que a Isabel tinha marcas, não é, de asfixia mecânica, ok? Portanto, isto tudo, claro, foi comprovado pelo médico legista, não é? Que fez a autópsia ao corpo. E portanto as marcas de asfixia são facilmente detectáveis, ainda para mais para um médico legista, não é? Portanto, desculpem, foi confirmado sim que houve ali asfixia. Não se sabe se foi o Alexandre, portanto o próprio pai, ou a Jatobá, e o porquê. O porquê, ninguém sabe. O que é certo é que acredita-se que após esse episódio da asfixia, a Isabel, estando ainda consciente ou não, ela é mandada pela janela. E aqui já há indícios, ou pelo menos os peritos, eles acreditam, com base nos indícios que encontraram, que foi o Alexandre quem a mandou, a própria filha pela janela. Um ato que é macabro, um ato de uma frieza inexplicável. Ainda para mais, tendo feito o que fez e depois descer até o piso zero e automaticamente inventar aquela história, também de forma muito fria, porque as pessoas que estavam ali no momento em que ele desceu disseram que sim, que ele estava irrequieto, que estava um pouco, digamos, desconfortável. Mas lá está, as pessoas acharam aquilo normal, não é? Era a filha dele que estava ali, que tinha caído, acabado de cair do apartamento deles, de um 6º andar, quer dizer, era normal. Porém, a forma como ele falava era de uma frieza assustadora, não é? Não escorria uma lágrima. Claro, há pessoas que têm a sua forma de se expressar, a sua forma de reagir, porém, as pessoas acharam aquilo muito, muito frio, muito distante. E as pessoas não estavam erradas. Realmente, e infelizmente,
o buraco era muito mais lá embaixo, era muito mais fundo do que a gente pensava, porque, entretanto, a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre foram levados para interrogatório, portanto foram interrogados. Eles sempre negaram, continuaram com a história de que tinha sido um ladrão que tinha invadido a casa deles e que tinha feito aquilo à Isabel. Porém, a polícia sempre achou aquilo muito esquisito. Então, eles foram interrogados mais do que uma vez. Entretanto, a polícia viu que eles não estavam a confessar, então eles tiveram que soltá-los. Soltaram-nos, só que, entretanto, a polícia apercebeu-se que, perante as provas que tinham sido feitas, que tinham sido constituídas, levavam a uma única conclusão, de que não existe, ou melhor, não existem outros suspeitos, não existe na cena do crime outro DNA, porque assim, nós, por onde nós passamos, nós deixamos o nosso DNA, seja através de um pelo de um cabelo, seja através de um pelo de um braço, de uma perna, de uma sobrancelha, ok? Nós deixamos sempre o nosso DNA, sempre, seja através das digitais, não é? A gente se tocar num copo, a gente deixa o nosso DNA, certo? E portanto, na cena do crime não havia outro DNA a não ser o DNA das crianças, inclusive da Isabel, não é? Do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá. Portanto, a polícia chegou à conclusão que só poderiam ter sido eles. E, portanto, eles foram levados novamente para a polícia, foram presos, foram constituídos arguidos, ok? E acabaram por responder judicialmente pelo crime de homicídio. E eu por acaso, muita da informação que eu estou aqui a reportar para vocês, eu retirei de um documentário que eu vi na Netflix. E existe uma cena ali no documentário em que mostra o envolvimento público, o envolvimento das pessoas naquele caso, naquele julgamento. No dia do julgamento, vieram pessoas de outros estados do Brasil, ok? Para estarem ali presentes. Ainda que no lado de fora do tribunal, obviamente, não é? Mas pessoas que vieram de muito longe, de outras cidades, de outros estados, foram para ali com camisolas, com a fotografia da Isabel, com cartazes, pessoas que deixaram de trabalhar, pessoas que gastaram dinheiro, não é? em transportes, para estar ali, não é? A apoiar não só a mãe e a família da Isabel, como a própria Isabel, que já não estando presente, não é? Fisicamente, estava presente em espírito, enfim. Portanto, houve como é que eu hei de dizer? Houve
houve uma aglomeração de pessoas, houve um envolvimento de pessoas naquele caso, que aquilo parecia a própria mãe da Isabel, que faz uma participação no documentário. A própria mãe da Isabel diz que aquilo chegou a um ponto em que parecia a final de uma Copa do Mundo, em que muitas pessoas levaram mesas, levaram cadeiras, levaram malas cheias de comida, porque iriam passar ali alguns dias. Portanto, o julgamento durou 4 dias. E, portanto, as pessoas acamparam ali em frente ao tribunal e levaram aquilo a sério, levaram aquilo de uma forma como se estivesse a ser julgado, ou melhor, tivessem a ser julgados, no caso são 2, não é? Tivessem a ser julgados assassinos de familiares seus, portanto aquilo tornou-se um circo mediático, ok? Porque também para os jornalistas aquilo era mel, não é? Aquele julgamento realmente foi um dos mais icónicos do Brasil. Portanto, o julgamento ocorreu e o veredito foi, portanto, o Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão, 31 anos e 1 mês, e a Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão. Porém, tal como aqui em Portugal, quase nunca os criminosos cumprem as penas que lhes são impostas, seja por bom comportamento, seja porque foi pago fiança, seja porque já não há espaço nas prisões e, portanto, têm que lhes fazer alguma coisa, né? E a única solução é mandá-los embora. Portanto, tal como aqui em Portugal acontece, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, eles estão soltos hoje em dia. Portanto, hoje em dia eles andam livremente pelas ruas, ok? A Ana Carolina Jatobá, penso que foi no ano 2017, deixem-me só aqui confirmar, exato, 2017, ela conseguiu uma progressão da sua pena, ou seja, ela passou de regime fechado para regime semiaberto, porém, ela foi apanhada a fazer uma videochamada com os filhos através de um telemóvel do seu advogado, e a polícia, portanto, apanhou-a, e isso, pelos vistos, não é permitido, e, portanto, ela acabou por não beneficiar dessa progressão de pena. Porém, em 2023, ela conseguiu então essa progressão de pena, e foi tal progressão que nem passou pelo semiaberto, pelo regime semiaberto, foi logo para o regime aberto. Portanto, em 2023, ela passa a ser, digamos, uma pessoa livre. Claro que existem critérios, não é? No regime aberto, portanto, existem certas barreiras, ok? Ainda que poucas, não é? Mas existem,
portanto têm que se apresentar de X em X tempo à prisão, não podem, acho que não podem viajar, ou se podem têm que pedir autorização, viajar, portanto, para fora do Brasil, não é? Acho que têm que pedir autorização, mas podem fazer a vida, digamos, normal, podem, portanto, ficam em casa, logo aí já é bom, não é? Vão para casa, dormem nas suas caminhas, não é? Felizes e contentes, não é? Podem trabalhar, podem estudar, podem fazer a vida deles normal, podem ir ao supermercado, ir ao cinema, normal, fazer a vida normal. Portanto, a Ana Carolina conseguiu esse regime aberto em 2023 e o Alexandre Nardoni conseguiu também o tal regime aberto, a progressão da sua pena em 2024, portanto, o ano passado. Ele, tanto a Carolina Jatobá como o Alexandre, portanto, neste momento estão soltos, andam por aí, enquanto a Isabel, enfim, já não, este é as patas do meu cão, tenho que lhe cortar as unhas, é? Porque realmente, não sei se vocês estão-me a ouvir bem, mas pronto, vou continuar. Pausa para o Patudo, a ver se ele vai para ali para o sofá. Acho que vai. Bom, continuando. Portanto, eles estão soltos. A Isabel, infelizmente, já não vai poder fazer absolutamente nada, não é? Eles retiraram, ou melhor, o próprio pai retirou-lhe o direito de vida, retirou-lhe o direito de viver, de passar por aqueles momentos que todos nós passamos, não é? Aprender a ler, experimentar novas comidas, usufruir de momentos maravilhosos, não é? Ir à praia, ir a festas, ter o primeiro amor, não é? Sentir o que é ser amada de uma forma diferente, não é? O primeiro namorado, não é? Porque ela amada era, não é? Pelo menos pela mãe e pela família da mãe. E portanto, aquela criança de 6 anos foi impedida de fazer isso tudo, de ter uma vida, por causa do próprio pai, o que ainda é pior, não é? Porque foi o próprio pai que a impediu de ter uma vida, retirou-lhe esse direito, que realmente é o único, digamos, direito que nós temos, que é a nossa vida. Portanto, foi-lhe retirado. E eles agora andam aí soltos. Há pouco tempo até foram vistos em um supermercado. Alguns moradores ali da zona onde eles moram, eu agora não sei, porque no artigo que eu li não apareceu a zona em que eles agora estão a morar, mas os moradores ali da zona já assinaram um documento, um baixo-assinado a dizer que querem que eles vão embora, que têm medo de que eles possam fazer alguma coisa a alguém ali da zona. Portanto, as pessoas estão com medo, estão com receio, é normal, não é? São 2 assassinos que mataram ainda por cima de uma criança, não é? Quem mata uma criança consegue matar qualquer coisa.
Portanto, eu fiquei, não surpresa, porque eu também já não me surpreendo muito, mas eu fiquei indignada pelo facto de saber que eles agora andam aí a viver a vidinha deles como nada tivesse acontecido. Mas é assim a justiça. Eu já falei, aliás, em quase todos os vídeos eu tento exprimir a minha indignação perante a justiça. A justiça que não é só... porque a justiça hoje em dia pensa que é só... está condenado, o sujeito B está condenado a 50 anos de prisão, o sujeito A está condenado a 100 anos de prisão. Está bem, muito bem, as pessoas são condenadas, mas essas pessoas que foram condenadas, elas cumprem à risca, como se costuma dizer, a pena? Não. Elas são-lhes dadas benesses que as vítimas não tiveram. São-lhes dadas segundas chances, segundas oportunidades que não foram dadas às vítimas. Ok? Porque essas vítimas estão mortas. E se não estão mortas, como é o caso, por exemplo, das vítimas de abuso sexual, não é? De pedofilia, essas vítimas não estão mortas, mas morreram por dentro, porque esses criminosos, esses pedófilos, eles destruíram, eles não tiraram fisicamente a vida daquela pessoa, mas retiraram-lhe o prazer de viver. Portanto, as vítimas, no fundo, as vítimas é que são aquelas que acabam sempre por sair mal na fotografia, como se costuma dizer. Acabam sempre por sofrer em dobro, não é? Eu imagino, ou seja, não é? É uma maneira de dizer, imagino como a mãe daquela criança, portanto da Isabel, e a família dela estejam neste momento, ao saber que a filha dela, ou a neta, está morta e os assassinos, os autores do crime que ceifou a vida daquela criança, andam aí, à solta, felizes e contentes. Portanto, isto é uma coisa que não se admite. Não se admite. Em pleno século XXI, isto é inadmissível. Eu acho que a justiça cada vez está pior. Antigamente, não estou a dizer que é correto ou errado, mas passava uma segurança maior ao saber que um autor de um crime era deposto, era morto, executado em praça pública. Pelo menos ali havia a certeza que aquela pessoa não iria fazer mais mal a ninguém e que aquela de certeza não iria ser solta. Morreu, pronto, acabou ali. A justiça foi feita. Ok? Eu acho que havia mais, digamos, passava mais credibilidade do que agora. A justiça agora é ridícula. Não é? A justiça agora, eu nem sei se posso intitulá-la de justiça, porque é tudo menos justiça, não é? Mas pronto, é assim. Eu não me vou alongar mais, porque realmente não é que não vale a pena, porque vale sempre a pena alertar os problemas sociais, sobre os problemas sociais, políticos, enfim. Mas realmente começa a desgastar, não é? Uma pessoa está sempre a falar na mesma coisa e nada muda, porque lá está. Quem tem poder, que claramente não sou eu, mas quem está nos altos cargos políticos
e quem realmente tem poder simplesmente não faz nada. Portanto, continuam a ser isentos, não é? A este tipo de situações. Não querem saber, ou simplesmente não querem saber. Estão mais preocupados em comprar um novo modelo do Porsche do que propriamente em solucionar os problemas estruturais de uma sociedade. Portanto, eu não vou alongar mais, vocês já devem também estar fartos de me ouvir. Portanto, este foi mais um caso macabro, novamente, envolvendo uma criança menor de idade. Peço desculpa. E, portanto, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, compartilhem. Se não gostaram, também podem comentar, desde que não seja uma crítica destrutiva. Se for uma crítica construtiva, tudo bem. Agora, se for uma crítica destrutiva, que seja só para ofender também, não obrigada. Mas, portanto, são livres de fazer o que quiserem. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada!